Hoje a gente vai falar sobre a regra e procedimentos de distribuição do Prodist, né? O grupo é eu, Mauricélio e o Everton. A gente vai falar sobre o módulo 1, que contém um glossário de termos técnicos, né? E o módulo 2, que é o planejamento de expansão de sistemas de distribuição. Nosso sumário, né? A gente vai abordar aí primeiro o módulo 1, introdução, objetivo, importância de termos técnicos. E o módulo 2, a gente também vai fazer uma breve introdução, objetivo. A gente dividiu ele em sessões, porque ele é um pouco mais complexo. Então, sessão 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e a análise crítica. A introdução do módulo 1 é que o módulo 1 do Prodist, ele contém aí um glossário, né, de termos técnicos cruciais para compreender os processos associados à distribuição de energia elétrica no Brasil. Basicamente as distribuidoras, né, transmissoras, consumidores, falem ali a mesma língua, né? Utilize a mesma linguagem técnica ali para estar evitando aí interpretações diferentes sobre o mesmo conceito. O objetivo, né, garantir que todos os agentes do setor elétrico, distribuidora, transmissora, consumidores e geradores usem a mesma terminologia, como eu falei anteriormente. Isso é fundamental no setor, né, elétrico, que envolve muitos relatórios, projetos, documentações técnicas, porque senão se cada empresa, né, ou profissional usasse definições diferentes, né, haveria ali uma confusão na fiscalização pela ANEEL, e aí se torna muito mais difícil, né? Então, com esse glossário, todos falam a mesma linguagem técnica, a mesma língua ali, né? Padroniza aquilo ali. A importância do módulo 1, né? Como a gente já vem citando, fazer essa padronização, todo mundo falar ali em conjunto a mesma língua, todo mundo se entender, com clareza na comunicação entre os agentes, segurança e uniformidade nos procedimentos técnicos, facilitação e fiscalização e regulação pela ANEEL e a transparência nas relações comerciais, né? Nas relações comerciais e operacionais entre concessionárias, consumidores. Aqui a gente trouxe alguns termos técnicos. A gente trouxe alguns mais voltados para a qualidade de energia, que são, se eu não me engano, 388 a 389. Então também para a gente trazer cada que não seria viável, né? Então a gente citou só alguns mesmos, para vocês verem como esses termos técnicos, né? Aí a gente trouxe o 2.1, distorção de harmônico individual. A gente trouxe o 135, duração de variação de tensão de curta duração. O 136, duração de interpretação individual por unidade consumidora ou por ponto de conexão. O DIC, né? Elevação momentânea da tensão, o EMT. Indicador de nível de serviço. Como vocês podem ver, o 195 aí trata até da qualidade do atendimento telefônico, relacionado aí ao nível de serviço, né? E o 325, que é a severidade da flutuação de tensão. Aí agora a gente falando um pouquinho aí do módulo 2, né? Passando para o módulo 2 aí, na verdade. É um módulo que trata aí do planejamento da expansão do sistema de distribuição. Ele foi atualizado pela resolução normativa da ANEEL, né, 1956, define como distribuidora devem planejar a ampliação de suas redes para garantir o fornecimento de energia de forma segura
eficiente e com qualidade, né? Aqui vai entrar conceitos como previsão de demanda, vai entrar conceitos como caracterização de carga, critérios técnicos do planejamento. É mais essa parte, esse módulo 2 aí, sabe? O objetivo, né, é definir requisitos mínimos, né, de informação para o planejamento, criar critérios de troca de informação entre agentes do setor, apoiar estudos, critério de troca de informação, apoiar estudos e decisões regulatórias. A estrutura do módulo 2, né, como eu falei lá no nosso sumário lá, é um módulo dividido em sessões. Eles são 4 sessões, 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4. O 2.3 ali, vocês vão ver que ele é um pouco mais criterioso. E aí o 2.1 trata da previsão da demanda, o 2.2 caracterização de carga do sistema elétrico, o 2.3 critério de estudo e planejamento e o 2.4 plano de desenvolvimento de distribuição, PDD. Previsão da demanda, né? A previsão da demanda é essencial para o planejamento do sistema, né? Ela precisa ser compatível com planos diretores, né, das cidades e regiões, considerando solicitações de novas conexões e crescimentos de carga. Também aí modelos livres, né, porém sujeito à validação da ANEEL, e dados devem ser mantidos por 10 anos. E esses dados também são atualizados a cada ano, né? Devem ser atualizados. Aqui na seção 2.1 temos aí a previsão do sistema de alta tensão, onde a previsão do horizonte aí é de 10 anos, com revisão anual. Considera aí potência ativa e reativa. Inclui geração distribuída e cenário de carga. E o ponto de interesse, né, principal aí é as barras primárias e secundárias de subestações. Já a previsão de média tensão, aí a gente vai ter um horizonte de 5 anos, também com revisão anual, né? Considera ponta e fora de ponta, análise espacial e geração distribuída, inclui áreas emergentes e expansão urbana. Mantendo aí na seção 2.1 ainda, a gente tem a eficiência energética e as perdas, né? Ele pede para seguir premissas ali do módulo 7, e as medições também são obrigatórias pelas subestações, né? SED. Cenários tecnológicos prolongados de eficiência devem ser considerados também. Esse item é bem breve lá, porque ele pede para seguir as premissas do módulo 7. Aqui chegando na seção 2.2, a gente começa a entrar na caracterização da carga e sistema elétrico. Aqui é uma parte lá que é bem chatinha de analisar, mas a gente trouxe um resumo breve aqui para a gente entender e não perder muito tempo nessa parte também, que a estratificação, né, das unidades por tensão, né, e as classes e faixa de consumo. Aí a gente separou primeiramente por tensão ali. As de alta tensão varia ali entre 230 kV até 69 kV. Lembrando, dentro dessa
dessas classes, ali a gente ainda tem umas outras subdivisões. Vamos citar subdivisões ali como se fossem camadas, né? Que seria ali até 69 kV, depois a gente passa ali de 88 a 138 kV e de 230 kV. Já de média tensão, é igual ou superior a 2.3 kV e inferior a 69 kV. E a de baixa tensão, inferior a 2.3 kV. Já a gente tratando aí do consumo, da faixa de consumo, a gente vai ter aí até 50 kW, né? A gente vai ter também maior que 50K até 150, de 150 a 300, de 300 até 800 e maior que 800. Basicamente é isso. E também ali dentro a gente tem as classes. Então eu preciso ser dividido por classe também. Eu vou entrar na classe residencial, na classe rural, industrial, comercial, poder público, consumo próprio. Então aquelas camadas que eu falei, que era meio chatinha ali, porque ela tem muitas divisões ali dentro. Creio que para ter uma fiscalização melhor, vai mais nesse sentido mesmo. E aí temos setor público, iluminação pública, qualquer classe classificada no subgrupo, tarifas AS, conforme definido nas regras de prestação do serviço público, distribuição de energia. Lembrando também que cada classe dessa, cada estudo é feito por classe, né? Então, por exemplo, num estudo de um sistema de distribuição de alta tensão, eles têm que fazer um estudo para cada classe, que é dividido em 3, né? O Mauricélio falou. Então, 69, 88. Essa é a caracterização, né, de carga do sistema elétrico. Então, geral é isso. A gente vai para o próximo slide, né? Que ainda continua na seção 2.2, que é a estratificação simplificada. Aí o que acontece? Essa estratificação simplificada já é mais usada para concessionárias como se diz, que trabalham com classe de tensão abaixo de 44 kV. Então é uma tensão a mais baixa, então fica ali ruim de ser fazer subgrupos dessa classe de tensão, né? E o que acontece? Essa estratificação simplificada, ela faz o quê? Resume, né? Reduz as classes e as faixas. A de tensão é abaixo de 44. E as classes de consumo residencial, por exemplo, que está aí, vai até 220 kWh ou acima de 220 kWh. Para a classe de média tensão, levando em consideração o consumo, é de 50 até 50 kW e acima de 50 kW. Isso aí facilita o trabalho, né, sem comprometer a qualidade dos estudos para essas classes distribuidoras que só trabalham com essa classe de tensão. E falando em estudo e tudo, tem a questão de o quê? De fazer amostragem e medição. O que é isso? Nessa amostragem pode ter um erro máximo aí de 20% com a confiança de 95%. É onde que entra essa equação que a gente está vendo aí embaixo. O que a gente estudou e viu. Esse 1,96 aí é referente ao nível de confiança, que se refere a 95%. O CV é o coeficiente de variação médio. O que é isso daí? Por exemplo, a gente vai pegar para fazer um estudo dessa classe urbana, classe residencial urbana. Essa coeficiente médio de variação é o quanto varia o consumo das casas durante um período, entendeu? Então, se a gente pegar o urbano, a variação é menor, porque
tem essa questão de tanto, hoje meu consumo é X, amanhã é 2x, porque é classe rural, urbana, né? Residencial urbana. Então, esse coeficiente de variação média é isso. O R é o erro da amostral. O que acontece? Você pode usar até 0,20, que é o que pede o estudo, né? O módulo. O N é o tamanho da população, é onde você vai estar vendo ali, né? Onde que está aquele grupo que você está fazendo essa pesquisa. E o N é a amostra. Então, o que acontece? Você vai colocar coeficiente de variação, dependendo da classe que você está olhando, o erro e o número, né, de tamanho da população daquele local. E ali vai dar um N. O N é o número de amostra. Então, tipo, eu fiz esses cálculos, agora eu vou ter que coletar X amostras, 20, 50, 100 amostras. Então, essa equação é mais para isso, para ver quantos pontos de amostra você vai ter que coletar por aquela região. E ali também fala sobre as medições, né? Que medições têm que ser realizadas em todas as cargas acima de 69 kV. E a amostragem das demais, que aí vai usar essa equação. Inclui pontos também de fronteira e transformador são incluídos. Geralmente, até outros módulos aí vai falar que o ponto de fronteira vai ter a medição de subestação para o sistema básico. Então, vai ter esse ponto de fronteira, entendeu? Entre subestação, transmissão e distribuição. E os transformadores também. Falar um pouco também sobre a tipologias, né? E relatórios, ainda dentro da seção 2.2. O que acontece? Por fim, as distribuidoras precisam enviar um relatório para a ANEEL. E esse relatório tem que contemplar o quê? As tipologias, diagrama unifilar, o relatório desses dados de amostragem, de medição. Isso é tudo enviado para a ANEEL para eles calcular, né? Servir como base para cálculo dessa tarifa de uso do sistema de distribuição. Então, isso é muito importante, ter dados baseados mesmo, reais, né? Então, agora, a seção 2.3, né, que é critérios de planejamento. Esse que nossa ele falou é da seção mais importante desse módulo. Que ele vai tratar, né, de como definir e planejar a expansão, né, do sistema de distribuição de forma segura, eficiente, coordenada, né, com os demais agentes do setor elétrico, que tem vários dentro do setor elétrico, né? E o objetivo é o quê? Garantir que a rede seja capaz de atender o crescimento da demanda, sem comprometer a qualidade e a continuidade de fornecimento, né? Sempre focado na qualidade da energia ser entregue, né? Nunca ser atrapalhado. Garantindo segurança, né? Isso. Aí os critérios gerais, ela determina, né, que o planejamento deve seguir critérios de segurança, carregamento, tensão, né, que garantir, né, que os equipamentos não fiquem sobrecarregados e que a tensão entregue ao consumidor seja dentro do limite permitido. Isso é básico, né? Além do critério de qualidade, que é econômico, que também você tem que levar em consideração, e planejamento também ali, custo ambiental, econômico, porque tudo hoje em dia você tem que olhar tanto o lado técnico ali, né, de complementar a rede, e também ambiental. Você não vai ter nada, nenhum impacto com o ambiente, né, com o meio ambiente. Os estudos obrigatórios que ela solicita. O estudo que garante, né, que o planejamento seja baseado em dados técnicos e sólidos. Daí ali, como está falando aí no slide, é o fluxo de potência, que é para analisar o comportamento da rede. Curto-circuito, né, para dimensionar também os equipamentos de proteção e tudo. A estabilidade e transitórios, que é o que avalia o comportamento da rede em situação de falha, né, e perturbação. E esses estudos precisam considerar tanto condições normais de operação,
com a situação de emergência, né? Vou até dar um exemplo que é muito comum no sistema de distribuição, que é o desligamento, né? De uma linha, de um transformador, ele ter que, vai desligar, vai ter uma perturbação no sistema e eu não vou afetar, né, o consumidor final. É o planejamento de curto, médio e longo prazo. O que é? Que o planejamento é dividido, né, em curto, médio prazo, que é de 5 anos, e 10 anos de longo, né? O de curto prazo, as distribuidoras detalham as obras, investimentos publicados. Já a longo prazo é para definir questão de novas fixações, linhas, expansão, para a área de crescimento, né? E tudo isso é revisado anualmente e precisa estar alinhado com o INS, né? Com o INS, com a empresa que energética, né? EPE, que coordena esse planejamento nacional, que é onde que envolve também os demais agentes do sistema. Os critérios técnicos de operação, que aqui o foco já é mais garantir a estabilidade e a confiabilidade da rede, né? As tensões de carregamento, que devem respeitar, né, o limite do módulo que está descrito no módulo 8, né, que trata da quantidade de energia. O sistema deve continuar estável, mesmo em caso de curto-circuito, monofásico, igual eu falei ali também, né, para trás ali, nos slides antes, que é falha muito comum, né, na distribuição. E avaliação também, né? Tem que ser avaliada a continuidade do fornecimento, né? Usando os indicadores, né? DEC e FEC, que mede a duração e a frequência das interrupções. Então, tudo isso é levado em consideração. Critérios econômicos. O projeto tem que ser verificado também essa questão, né? Da economia, do custo, da viabilidade. E considera também a questão ambiental. Porque não adianta nada, não tem nem pensar no impacto ambiental, né? Dessas expansões que está crescendo também, né? Porque querendo ou não, é fundamental, né, para obter licença para manter a sustentabilidade. Agora finalizando, né, finalizei o módulo, a seção 2.3, e agora eu vou entrar na seção 2.4, que fala do desenvolvimento de distribuição, que é o PDD. Que ela trata, essa seção, né, trata do resultado final, de todo o planejamento envolvido, onde se junta ali para ser disponibilizado, né? Envolve estudos, obra prevista, obras já realizadas, uma análise crítica do resultado, né, que a distribuidora acaba até enviando, né, para o INS. E o conteúdo mínimo, né? O plano precisa detalhar os planos de obras de cada nível de tensão, o SDA-T, né, que é Sistema de Distribuição de Alta Tensão, Sistema de Distribuição de Média Tensão, e Sistema de Baixa Tensão, né, Distribuição de Baixa Tensão. Além de listar também todas as obras já concluídas. Então é meio que fala, tinha falado que eu ia fazer essa obra, agora essa já foi finalizada e já estou pensando na outra. Então tudo pensa nisso aí também, entendeu? E também deve incluir a análise crítica, é o que eu acabei de falar aqui, que justificar também alguma eventual diferença do que foi falado, do que foi prometido antes, deixou de fazer, né? Aí a classificação das obras, as obras é classificada em 3, né, principais modalidades, que é a expansão, que é para atender novas cargas, então tipo é uma nova subestação, um novo projeto e tudo. Uma renovação, né, que é para substituir os ativos antigos, o pessoal usa muito o termo retrofit, né, que é você ter essa melhoria no equipamento, no ativo que você tem, frequentemente vai sofrendo evolução, melhorias, então para
acompanhar essas evoluções, essas melhorias, faz essa renovação. Melhoria de qualidade, que essas daí fica responsável, né, por reduzir as interrupções e tudo, já é mais voltado para esse, esse estudo. E o envio, né, e a publicação, que é o que? Vai pegar toda essa questão, todos esses estudos que foi feito e levantado ali, né? Que as distribuidoras, né, envia esse plano para a ANEEL, aí todo ano, até o dia 30 de abril, tem que ser enviado. Ele serve ali para acompanhar investimentos, se está sendo feito conforme o previsto, a eficiência, e divulgada. Esses dados também são mantidos por 10 anos, e a ANEEL só divulga os dados que foram consolidados. Então, quer dizer, eu falei que eu ia fazer isso, eu fiz um pouco só, ou metade, ou uma parte, uma renovação, está em andamento. Então, a ONS não vai divulgar tudo, ele divulga só o que foi feito mesmo, que foi consolidado, entendeu? Finalizando, né, a nossa apresentação, eu junto com o Mauricélio aí fizemos uma análise crítica, né, desses dois modos que é muito importante aí o sistema, né, para manter o sistema caminhando bem, né, como já vem caminhando. E a gente trouxe alguns dados, né, que a gente levou em consideração, que é a padronização, né, positiva do Prodigy, né, que é um avanço, e pois todas as distribuidoras seguem critérios técnicos uniformes, né, facilita a fiscalização, as comparação, né, ali o engajamento de uma com outra, essa conversa, né, entre os agentes, isso é muito importante, e aí todos vão falar a mesma língua, e isso porque aí você está mexendo com o sistema elétrico, né, que é muita gente, muita agente, muito complexo, cada um, se for deixar avulso aí, cada um vai querer criar o seu padrão, é difícil isso daí. A interação, né, entre o planejamento e a operação, que é o que? Você pode ver aí que a gente está falando principalmente nesse último modo, fala muito da garantir a expansão da rede, porém manter a qualidade dela, a segurança dela de operação. Então você pode ver que um está ligado com o outro. Então tem a interação, eu estou planejando, vou aumentar tudo, mas eu estou fazendo os estudos para que não atrapalhe a operação, para que eu não entre com um ativo aqui ou com a linha de transmissão e que venha prejudicar o sistema em vez de ajudar. Ou isso. Para manter essa qualidade da energia fornecida e tudo. É mais nesse termo que a gente colocou. Os desafios, né? De manter, né, um aumento dessa demanda, a entrada, né, de fontes distribuídas, né, como a gente está crescendo aí no Brasil, igual doido, que é a energia solar. Por exemplo, como que você vai fazer isso daí eu acho até incrível, como que você faz um planejamento de expansão do sistema e você tem essa questão da energia solar também, dessa potência ali que está injetando no sistema, dessa energia solar. Porque tem a questão também, agora tá gerando, passa uma nuvem, cai, ou será que o pessoal ainda vai manter esse crescimento de instalação dessa energia? Como que vai ficar, né, essa questão? Então, acho que é um desafio muito. Sim.
influenciando. Isso. E também agora o custo, né? A complexibilidade, né? Que é o que? Cumprimento das normas, que existe um investimento alto em monitoramento, automação, treinamento, que é o que? Fazer esses estudos, verificar como é que tá, é meio complexo, né? Então tem essa questão desses custos também. E o último ali, né, que a gente colocou, que é o benefício ao consumidor. Eu acho que tudo isso daí, tudo que a gente falou nesse trabalho até agora, é baseado na qualidade de energia, né? É a melhor confiabilidade, a redução, né, de perdas e interrupções. Então, quer dizer, isso tudo, no final, para nós consumidores, é excelente, né? A gente está sendo pensado, né? A gente o pessoal, o sistema está querendo aumentar, expandir tudo, pensando na confiabilidade e na qualidade de energia que é entregue para a gente, consumidor. Isso. E é isso que a gente tinha para apresentar. Fica aí o nosso muito obrigado e boa noite.